Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e normalmente aí bandas e artistas têm que lançar alguns discos para fazer sucesso. Ou quando conseguem esse feito aí, costumam continuar lançando discos para continuar em alta e assim consolidar a sua carreira, né? Porém, existem outros que conseguiram fazer história lançando apenas um disco. E é justamente por isso que hoje a gente traz uma lista de bandas e artistas que conseguiram fazer bastante sucesso, mesmo tendo lançado apenas um álbum. Nos anos 70, o movimento punk apareceu e ganhou bastante notoriedade. E uma das bandas consideradas como a responsável por iniciar esse movimento lá no Reino Unido foi o Sex Pistols, que assim fizeram muito sucesso, muito por conta do disco Nevermind the Bollocks, lançado em 1977, que viria a eternizá-los. O disco chegou abalando a sociedade britânica e até mesmo transcendendo o mundo da música, e assim causando uma fúria jovem que viria a se tornar o movimento punk lá no Reino Unido, fazendo inclusive com que o vocalista Johnny Rotten se tornasse meio que um porta-voz contra a música que se fazia por lá até então, assim como contra um sistema carente de oportunidades que vivia a sociedade britânica nesse momento, mas principalmente por terem criado músicas que são consideradas hinos até hoje, como God Save the Queen e Anarchy in the UK. No final, esse acabou sendo o único disco de estúdio lançado pela banda, apesar de ter outros aí ao vivo e até mesmo de trilha sonora, muito por conta da banda não ter durado tanto tempo assim, já que apenas um ano depois do lançamento desse disco, em 1978, o fim dela foi anunciado pelo vocalista Johnny Rotten, por conta das inúmeras discussões entre os membros da banda e finalizando inclusive essa história com o falecimento do baixista Sid Vicious logo em 1979. No ano de 1994, Jeff Buckley lançou seu primeiro disco chamado Grace e chamou bastante atenção do público por conta de seu vocal, que era muito versátil, mostrando uma grande sensibilidade tanto em suas composições como em suas interpretações. Tanto que a sua versão da música Aleluia, do Leonard Cohen, é considerada por muitos aí melhor do que a original. Tudo isso fez com que ele fosse considerado pelos críticos como uma das mais promissoras revelações musicais de sua época, assim como um dos vocalistas mais geniais de todos os tempos, já que logo em seu primeiro disco ele chegou fazendo com que todo mundo se apaixonasse por ele. Inclusive grandes artistas, que dizem ter tido ele como uma grande influência para suas carreiras, como é o caso do Matthew Bellamy do Muse, Tom York do Radiohead e até mesmo Bob Dylan e Paul McCartney. Ou seja, né? Porém, infelizmente, não houve um segundo disco de estúdio lançado por ele. Isso porque no ano de 1997 ele foi até a cidade de Memphis, lá nos Estados Unidos, para gravar ali o seu próximo álbum. Mas na noite do dia 29 de maio ele foi nadar no Rio Wolf junto com um integrante de sua banda. E logo após ele entrar na água, o seu colega o perdeu de vista. E 5 dias depois o seu corpo foi encontrado e assim não deu tempo de terminar então as gravações. E no ano de 1998 apareceu uma nova banda nos Estados Unidos com influência de soul e de rock dos anos 70 e fazendo logo muito sucesso com seu primeiro disco, que foi o New Radicals, com Maybe You've Been Brainwashed Too. E a banda era muito centrada ali em ser o criador, líder, multi-instrumentista, vocalista, autor e produtor de todas as canções, além de também ter sido o único membro fixo da banda, Greg Alexander. E todo esse sucesso aconteceu principalmente por conta do single You Get What You Give, que alcançou o 5º lugar nas paradas do Reino Unido, mas fazendo sucesso no mundo inteiro. Inclusive virando trilha sonora da novela Suave Veneno aqui no Brasil, mas também virando trilha sonora de filmes de Hollywood, como Surf's Up e Scooby-Doo 2.
com o disco chegando a vender mais de 1 milhão de cópias somente nos Estados Unidos. E os críticos comparando o vocalista com artistas gigantescos como Mick Jagger, Prince e Stevie Wonder, um sucesso completo, né? Porém, foi justamente todo esse sucesso que fez com que a banda lançasse apenas um único disco, já que cansado da turnê, entrevistas e toda a agenda promocional da banda, Greg Alexander decidiu deixar o grupo no ano de 1999, com ele entendendo ali que o álbum tinha alcançado todos os objetivos e assim como ele tinha conseguido se provar ao mundo, né, provar a sua qualidade. E como a banda tinha ele como seu principal integrante, ela também deixou de existir no momento em que ele saiu dela, né? Mesmo com eles tendo acabado de lançar o seu segundo single, que foi a Someday We'll Know. E desde então, o Greg tem focado aí então todo o seu talento para produzir músicas e álbuns de outros artistas bastante famosos aí pelo mundo. E pessoal, rapidinho antes de continuar essa lista aqui, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui embaixo, que ajuda e ajuda muito a gente. E também já se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim, beleza? E no ano de 1991, Chris Cornell, que era o vocalista do Soundgarden, resolveu fazer uma homenagem ao seu recém-falecido colega de quarto, Andrew Wood, que era o vocalista da banda Mother Love Bone, o que acabou sendo uma situação que ajudou a impulsionar e muito o movimento grunge lá na época. Assim, ele convidou os companheiros de banda do Andrew Wood, o Stoney Gossard e o Jeff Ament, assim como o próprio baterista do Soundgarden, né, o Matt Cameron, o guitarrista Mike McCready e um vocalista até então desconhecido e que era seu amigo chamado Ed Vedder, para assim formar a banda Temple of the Dog, que lançaram no mesmo ano um disco com esse mesmo nome. E essa junção de músicos talentosos com o fato deles estarem no momento crucial ali de suas carreiras fez com que esse disco praticamente se elevasse à categoria de mito, principalmente para os fãs de grunge, né? E com músicas icônicas até hoje, como é o caso, por exemplo, de Hunger Striker. Assim como pelo fato de daí ter saído uma das bandas que viria a ser um dos pilares do movimento grunge. E isso, é claro, tem tudo a ver com o motivo do Temple of the Dog ter lançado apenas um único disco. Porque a partir do lançamento dele no ano de 1991, os ex-integrantes do Mother Love Bone, Stoney Gossard e Jeff Ament, o guitarrista Mike McCready e o vocalista Ed Vedder se uniram para formar o Pearl Jam, que lançaria o disco Ten em agosto desse mesmo ano, fazendo um sucesso gigantesco até hoje, né? Inclusive alavancando até mesmo a venda do disco do Temple of the Dog. Sem contar que é em outubro também de 91 que o Soundgarden lança o Bad Mother Finger, que é um dos discos de maior sucesso da banda. E a partir daí, então, os integrantes do Temple of the Dog seguiram suas carreiras ali em bandas separadas e nunca mais lançaram discos novos, mas com certeza deixando esse aí pra história do rock, né? E a Lauryn Hill ficou bastante famosa no mundo da música quando ela fez parte do trio The Fudges, junto com Wyclef Jean e Pras Michel, já mostrando aí toda a sua influência de estilos como o hip hop, o R&B, o soul e o reggae, fazendo com que ela fosse uma das grandes esperanças e promessas da música negra lá nos anos 90. Porém, devido às constantes brigas entre os integrantes do trio, eles acabaram se separando. E assim, então, ela anunciou que começaria sua carreira solo, o que fez com que as expectativas sobre ela fossem lá pro alto. E então, quando ela lançou o seu primeiro disco em carreira solo, que foi o Miseducation of Lauryn Hill, essas expectativas foram todas correspondidas ou até mesmo superadas, com ela mostrando toda a sua genialidade em músicas como Do Wop That Thing, Lost Ones e Toz Young. E o disco era tão bom que fez com que ela logo no ano seguinte fosse indicada para
11 Grammys, ganhando 5 deles, sem contar que se estima aí que no mundo todo ele vendeu cerca de 19 milhões de cópias. Funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your... Porém, ela também não chegou a gravar um segundo disco em sua carreira solo, e isso por uma série de motivos. O primeiro seria o fato de que enquanto rolava ali a turnê de lançamento do disco, ela sofreu com alguns problemas de saúde, sem contar que ela tinha acabado de ter o seu segundo filho, o que dificultava um pouco a sua agenda. Mas o que piorou mesmo a situação dela é que pouco depois do lançamento do disco, ela foi processada por alguns dos músicos que participaram da gravação dele, que consideravam que eles não tinham sido devidamente creditados no álbum. Isso tudo a desanimou bastante e fez com que ela se mantivesse afastada dos holofotes até o ano de 2001, quando ela lançou o MTV Unplugged, que era um acústico do disco anterior dela. No final, depois disso, ela nunca mais retomou a sua carreira solo, voltando aí com The Fudges entre os anos de 2004 e 2006. Mas depois disso, fazendo apenas algumas participações, inclusive no álbum de versões das músicas da Nina Simone. Mas apesar disso, ela continua sendo aí referência para vários artistas e, é claro, para os seus fãs. Inclusive com o seu disco aí sendo considerado pela revista Rolling Stone como o melhor disco de rap da história. E aí, ela é importante ou não? O que você acha? E por último, agora a gente fala uma banda aí que é um pouco mais recente dos que a gente falou, e na verdade eu acho que eu deveria ter falado uma super banda, que é a Damn Crooked Vulture, que reuniu simplesmente o baixista do Led Zeppelin, John Paul Jones, o baterista Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, mas que tocava bateria no Nirvana, e o vocalista e guitarrista Josh Homme, do Queens of the Stone Age. Corzinha pouca mesmo, né, como vocês podem ver. E os três já eram astros aí super conhecidos do ano de 2009, quando se reuniram para fazer a banda. E assim lançaram nesse mesmo ano o álbum Damn Crooked Vulture, mostrando tudo que eles tinham. O álbum foi super bem recebido por fãs de rock mais pesado, assim como pela crítica em geral, que chegou até mesmo a dizer que as canções deles desprendiam de um ar intelectual que falta no rock atual. E assim, passando a ser considerado quase que de imediato um dos melhores discos de rock pesado do século XXI. Mas também, né, olha os caras aí que eles reuniram, pô. Mas no final essa reunião aí acabou não durando muito tempo, acabando logo no ano seguinte, em 2010, e assim, sem novos discos lançados, né, é claro. E o motivo é justamente o que vocês devem estar imaginando, que é a agenda dos integrantes, né? Já que o Dave Grohl estava empregando aí a maior parte do seu tempo para comandar o Foo Fighters, o Josh Homme segue até hoje no Queens of the Stone Age, além de despender aí boa parte dos seus esforços para sua outra banda, né, que é a Eagles of Death Metal. E o John Paul Jones o John Paul Jones, né? O cara era do Led Zeppelin. E assim tá sempre envolvido aí em algum projeto, né? Participação, essas coisas todas. Mas apesar disso, eles estão sempre falando aí em um possível retorno que até hoje, infelizmente, não aconteceu. E a gente, claro, fica ansioso esperando essa volta, já que se os caras influenciam as pessoas separado, imagine juntos, né? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente outras bandas e artistas que você conhece que tiveram um único álbum e que foi um estouro muito importante até hoje. Aqui do Zay está deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!